Oi, oi, oi! Tô ao vivo aqui! Seja bem-vinda quem tá chegando. Deixa eu... Aqui, ó. Oi, Glauber! Seja bem-vindo! Ó, tô só fixando aqui o comentário, galera. Fixar comentário, prontinho! Hoje nós vamos falar sobre 5 formas de puxar assunto com qualquer pessoa. Seja bem-vinda, Amanda, Nutrindo Liderança, galera que tá chegando. Sejam muito bem-vindos. Maria, fazia tempo que eu não te vi aqui na live. Tudo bem, Maria? Que bom que você tá aqui. Pera aí, gente, deixa eu só arrumar meu microfone aqui rapidinho. Ai, pronto, tava embolada aqui. Boa noite, Caleu, Maura. Deixa eu ver quem mais. Amanda já dei oi. Minha mãe entrou aí também. Será que ela tá aqui assistindo? Nath, boa noite. Não, Maria, não vai ficar no YouTube. Na verdade, eu vou subir no YouTube amanhã só, tá? A gravação do YouTube, ela tava travando um pouquinho. Eu resolvi fazer no Instagram. Eu tô gravando pra colocar no YouTube. Isabelle, a Tá.bio ali, ó, tava sumida das lives. Galera, vamos lá então, ó. Oi, mãe! Gente, vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre 5 formas de puxar assunto com qualquer pessoa. Gente, eu ouso dizer, eu sei que eu falo isso muito aqui, mas esse é um tema que me pedem muito. Muitas pessoas falam comigo assim, Clara, eu tenho muita dificuldade de puxar um assunto. Eu tenho muita dificuldade de iniciar uma conversa. E eu decidi falar sobre isso aqui com vocês hoje, mas eu quero que vocês tenham a clareza e a noção que mais importante do que saber puxar um assunto é saber manter uma conversa. Eu vou falar um pouquinho disso com vocês também, porque não adianta nada eu trazer um monte de técnicas aqui para você puxar um assunto, e aí você puxa o assunto, mas não consegue manter a conversa, né? Emênia Ribeiro, seja bem-vinda, a Gabi também entrou aí. Sejam bem-vindos, pessoal. E aí, gente, eu quero explicar para vocês algumas coisinhas. Eu falei na semana passada que agora os 3 pilares do programa de desenvolvimento fechado, né? Tem um monte de alunos meus aí também. Os 3 pilares, que é pilar mão na massa, pilar do conteúdo, pilar da troca, eu tô trazendo para o conteúdo gratuito agora. Então, a live de hoje é o pilar mão na massa. Então, são dicas práticas para você colocar em prática mesmo, tá? Então, são dicas para você sair dessa live e já aplicar. O que adianta se você não aplicar? Não adianta, tá? Você não se desenvolve. Esses 3 pilares fazem parte de um aprendizado. 10%, tem uma metodologia que chama 70-20-10, que é a metodologia que eu trabalho dentro do meu programa, que diz que 10% é o conteúdo teórico, 20% são as trocas que nós temos e todo o resto, 70%, é eu entrar em ação. Então, vou falar aqui de novo, não adianta eu trazer para você essas dicas e você não colocar isso em ação, tá bom? Então, hoje, live às segundas-feiras, todas as segundas-feiras vai ter algum conteúdo mão na massa. São dicas, tantas dicas para você fazer tal coisa, dicas para você, sei lá, vários assuntos. Hoje a gente vai falar 5 formas de puxar assunto com qualquer pessoa. De novo, é mão na massa, então você vai sair dessa live e dar um jeito de colocar em prática. Na quarta-feira, todas as quartas, eu vou continuar com conteúdo, conversas às claras, que é o pilar do conteúdo. Então, eu vou te trazer conteúdo mesmo, com embasamento científico, para te explicar o que acontece quando você age de tal forma, quando você se comunica dessa forma. E aí é um pilar é um conteúdo mais denso, e ele também é importantíssimo para você desenvolver a sua comunicação eficaz, tá? E toda sexta-feira, às 11h11 da manhã, eu vou ter algum convidado especial, que é o pilar da troca, para aprendermos com outras pessoas de outras áreas. Pessoal, quando eu aprendo com pessoas de outras áreas, eu amplio a minha visão para eu ver coisas que eu não estou vendo hoje. Então, é muito importante o pilar da troca. Nessa sexta-feira, eu vou trazer o Cristiano Ribeiro. Ele fala sobre autoestima. Vamos bater um papo. Vocês vão entender quanto a autoestima também está relacionada com a comunicação, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Assunto de hoje, ó, sejam bem-vindos aí, quem chegou e eu não dei oi. Ei, Patrícia, a Grazi, boa noite, galera, boa noite. Então, ó, pra quem chegou e eu não tinha dado oi, dei oizão aí. Como que funciona, gente? Vou trazer essas 5 dicas. Se surgirem dúvidas, me manda, porque eu vou responder as dúvidas de vocês também, tá bom?
De novo, dúvidas relacionadas a colocar em prática, tá? Porque hoje o nosso pilar é o pilar mão na massa. Vamos lá, pessoal? Primeira coisa, tá? Boa noite, Silvana, seja bem-vinda. Primeira coisa sobre puxar um assunto. Clara, eu estou em um ambiente, quero conversar com alguém, trocar uma ideia com alguém e me falta assunto. O que acontece, né? E aí o primeiro passo, pessoal, é você entender que por trás disso de não consigo puxar um assunto, existe o medo e existe a insegurança, né? Existe aquilo que está passando ali dentro da sua cabeça. Gente, um minutinho. Então, o medo e a insegurança, eles são dois pontos que te impedem de puxar esse assunto. É o que faz você travar ali na hora. E por que é importante reconhecer isso? Porque a partir do momento que eu reconheço que isso existe, eu vou ter ações e atitudes para fazer diferente. Se eu não reconheço que existe aquele medo e que existe aquela insegurança, eu posso até tomar ações, mas eu pego ações em direções erradas, tá bom? Então, por trás de qualquer momento que você esteja, que você não está ali naquele momento, nossa, o que eu vou falar? Existe o medo e a insegurança. E além desse medo e da insegurança, na verdade, o que causa esse medo e essa insegurança é o seu diálogo interno. Eu ainda não estou nas dicas, tá, gente? Só estou contextualizando. O diálogo interno é aquilo que você fala com você mesmo. É o seu pensamento. São esses pensamentos que faz com que você tenha medo ou insegurança. Então, antes de eu trazer as 5 formas de puxar assunto com qualquer pessoa, eu quero só te dizer algumas dicas que ainda vêm antes, tá? Que é um trabalho interno aqui. A primeira coisa é quando você vai puxar um assunto, você precisa eliminar esses filtros que tem na sua mente que te diz assim, olha, você vai puxar um assunto, você vai falar, aí você tá ali num contexto com a pessoa e aí você pensa, vou perguntar onde a pessoa mora. Aí vem uma vozinha e fala bem assim, não pergunta isso não, isso é muito idiotice, nossa, nada a ver você perguntar isso. Você precisa eliminar essa vozinha, eliminar esses filtros que ficam julgando os seus pensamentos. Então, toda vez que você pensa em dizer alguma coisa, vem uma vozinha e fala com você. Nossa, que nada a ver você perguntar isso, é melhor você ficar calado. Essas vozinhas você precisa começar a entender que elas estão aí para te prejudicar. Qual que é o grande problema delas, pessoal? Muitas vezes nós não temos consciência delas, tá? Então, a partir de agora, comece a reparar. Toda vez que você estiver nessa situação, como puxar um assunto. Repare no seu diálogo. Repare o que você está falando com você. E aí você precisa filtrar e, se necessário, ter um diálogo com você mesmo, conversando. Poxa, peraí, por que é muito idiota eu falar isso? Será que é muito idiota? Vou falar mesmo assim, vou me arriscar, tá? Isso ainda eu não estou nas 5 formas, tá, gente? É só algo antes, que vem antes da dica que eu vou trazer, que é importante a gente falar. Que eu não tenho domínio dessa minha vozinha, eu não vou conseguir fazer o que eu vou trazer daqui pra frente pra vocês, tá? E outra coisa, né, gente? Muitas vezes, o que acontece? Você tá ali na sua cabeça, dentro da sua cabeça, pensando, mas se eu falar isso vai ser muito idiotice. Fulano vai pensar o quê de mim? Será que isso não é inteligente o suficiente? Enquanto você tá ali tendo esse diálogo com você mesmo, você não dá espaço para outra pessoa entrar na conversa. Então, por incrível que pareça, quando você está tendo diálogo com você está batendo boca ali com você está batendo papo com você, a sua linguagem corporal está fechada para qualquer outra pessoa. Então, mesmo que não seja você a puxar o assunto, você se fecha quando você está muito na sua cabeça, você se fecha para que outra pessoa puxe o assunto com você também, tá? Eu não sei se vocês já repararam isso, mas se você tá pensando, vou falar isso, vou falar sei lá o quê, você está se bloqueando para outras pessoas. Pessoal, fala para mim se isso que eu falei até agora, que foi uma introdução muito básica, tá? Porque hoje o nosso assunto são dicas, né? O nosso pilar é mão na massa. Fala para mim se faz sentido isso que eu estou falando, tá? Quando eu converso muito comigo, não cabe a outra pessoa no diálogo, né? Eu já tô aqui no diálogo. Se pensar muito, não fala. Exatamente, Regina. Então, precisamos eliminar isso para entrar nesses próximos passos que eu vou trazer para vocês. Que bom que faz sentido, que bom, a Val, Regina, Cauã, muito sentido, que bom, galera, que bom. Quer vir aqui?
Gente, minha cachorra tá aqui no meu pé, aí ela corre quando eu vou pegar ela. Enfim, não vou me distrair com você. Vamos lá, gente. Vamos... É importante também a gente... Pode deixar ela aqui. Pronto. É importante, gente, a gente entender o seguinte. Conversar, puxar assunto é prática, tá? Quando eu puxo assunto com a outra pessoa, isso é uma prática, é uma habilidade, eu preciso trabalhar isso. Ah, Clara, mas então eu não consigo puxar assunto. Talvez você não tenha trabalhado isso, praticado isso durante a sua vida. E aí você tem essa dificuldade. Por quê? Porque não é algo que você está habituado a fazer. E sim, puxar assunto também é prática. Eu falo isso muito da comunicação. Então, pessoal, antes aqui, né? Converse com todas as pessoas que você tem a oportunidade. Ah, Clara, mas às vezes eu simplesmente não quero conversar. Tá tudo bem não querer conversar. É importante você entender que em alguns momentos eu realmente não vou querer conversar. Mas também é importante você saber equilibrar que em alguns momentos eu não quero conversar, porque tem toda a insegurança me impedindo, mas que é aquele momento que eu preciso praticar. Então, puxar assunto, manter uma conversa, isso é prática, tá? A Irlane Pires perguntou, mas quando você é tímida? Irlane, eu não vou falar sobre isso aqui, eu vou te dar 5 dicas para você agir. Por que eu não vou falar? Porque quando eu falo da timidez, eu preciso me aprofundar em outros pontos do conteúdo, que aí são as quartas-feiras, que é esse tipo de assunto. Mas fica aqui nessa live, no final dessa live, vai lá no meu canal do YouTube, que tem pelo menos 3 vídeos lá, só falando de timidez, tá? Lives que são profundas. E aí é muito importante, para quem é tímido e tá aqui me assistindo, é muito importante que você vá lá assistir essas lives que estão lá no YouTube. Então vamos lá, pessoal, direto para as dicas agora. Primeira dica para você puxar assunto com alguém. Você está em um ambiente com uma pessoa e você quer puxar o assunto com a pessoa. E aí, gente, seja chefe, seja colega de trabalho, seja um crush, né? Quer ali dar uma paquerada, funciona também, tá, gente? Seja na fila do banco, qualquer lugar. Faça perguntas abertas, tá? Perguntas abertas é o que vai fazer o diálogo começar a fluir. O que significa perguntas abertas? Perguntas abertas é tudo aquilo que quando eu pergunto, eu dou para a pessoa mais possibilidades de respostas do que sim ou não. Então, por exemplo, se eu falo assim, você gostou da festa? A pessoa vai falar, gostei. Ou, principalmente se ela não tiver a habilidade de manter uma conversa, tá? Aí ela vai falar, gostei. Pronto, o assunto vai acabar ali. Agora, como que você poderia fazer essa pergunta de uma forma aberta? Você pode falar, por que você gostou da festa? E aí aí a pessoa vai te falar o porquê dela, ou seja, você vai ouvir muito além do que sim ou não. E aí você vai conhecer muito mais a pessoa. A partir do momento que a pessoa começou a falar dela, né? Manter esse assunto é muito mais simples. Então, perguntas abertas ao invés de perguntas fechadas é o que vai fazer você puxar o assunto correto, né? Porque às vezes você até tenta puxar um assunto falando, ah, você gosta de viajar? Ah, gosto. E aí o assunto acaba. Ah, você gosta de praia? Ah, gosto. Então, as pessoas, elas não têm essa habilidade de fazer perguntas abertas. Isso é treino, tá? Isso é treino. Então, comece a treinar toda vez que você for fazer algo, que você quiser puxar um assunto, ao invés de perguntar algo que ela possa responder sim ou não, ou, por exemplo, onde você mora? Ela vai falar, ah, moro em São Paulo. Temos sempre que considerar, pessoal, que a outra pessoa não tem a habilidade de manter a conversa. Porque se ela tiver essa habilidade, ótimo. Ela pode falar, ah, moro em São Paulo, eu gosto muito de lá. E você, mora onde? Mas e se a outra pessoa não tiver essa habilidade? E aí vai ficar só na sua mão. Então, você pode até perguntar, né? Ah, onde você mora? São Paulo. E você gosta de São Paulo? Ah, gosto. Por que você gosta de lá? Então, mesmo que você inicie o seu assunto com uma pergunta fechada, né? Principalmente se você não conhecer nada da pessoa, você sempre faça perguntas até chegar na pergunta aberta. E aí você deixa a pessoa
falar, tá? Eu vou trazer outras dicas para você manter a conversa, mas primeiro eu vou falar aqui sobre como puxar um assunto, né? Deixa eu ver aqui. Conversa robotizada, sim e não. Excelente dica, Clara. Que bom, boa dica. Ai, que bom, pessoal, que vocês estão gostando. Aí, pessoal, Clara, como puxar um assunto? Outra forma de puxar um assunto é você olhar para o ambiente. Então, o ambiente, ele te dá sinais do que você pode falar com a pessoa. Então, você pode falar do clima, que é até clichê, né? É muito comum. A pessoa tá sem assunto e fala, tá frio hoje, né? Mas não é isso que eu vou falar pra vocês fazerem não, tá, gente? Isso, hoje, eu costumo dizer que se alguém tá do meu lado e falar, ai, tá frio hoje, né? Eu falo, aquela pessoa tá sem assunto e tá querendo puxar um assunto. Mas sim, você pode falar do clima, de que forma? Falar assim, nossa, aqui em São Paulo tá muito frio, eu não tô acostumada com frio. E você, gosta do frio? Aí a pessoa vai falar, sim ou não, né? Foi uma pergunta fechada. Aí ela vai falar, gosto. E você fala, por que você gosta do frio? Então perceba, gente, que o início pode ser um comentário, não precisa sempre ser uma pergunta, tá? Tudo que eu tô trazendo aqui pra vocês é pra você entender o que vai funcionar melhor dentro do contexto que você está. Tá, gente? Eu entendo que todos vocês aqui são adultos, já sabem, e eu falo isso muito aqui, que todos nós somos seres humanos. Como seres humanos, somos pessoas diferentes, então vocês precisam também ter essa habilidade de ter essa noção. Poxa, será que nesse momento convém eu dizer isso? Por exemplo, né, gente? Às vezes você tá em um velório, aí você pergunta, e aí, você foi na festa tal? Você gostou? Talvez não seja o melhor ambiente, tá, gente? Então, todas as dicas que eu estou trazendo aqui para vocês, vocês ainda precisam filtrar qual aplicar em qual momento, beleza? Tô adorando, Clara. Que bom, Nath, que bom. Pessoal, então vamos lá. O ambiente, o contexto do local, ele pode ser usado para você puxar um assunto. Não só pode, como deve, tá, gente? Porque é o seguinte, vamos supor que você esteja passeando em um parque e encontrou alguém que você quer puxar um assunto ali. Se a outra pessoa, ela também tá ali naquele parque, ela provavelmente gosta de parque, assim como você, porque senão você não estaria lá. E ter pontos em comum também é uma excelente, essa é uma dica extra, hein, gente? É uma excelente dica para você puxar assunto. E aí você analisa aquele contexto e percebe, poxa, aqui tem muitos pássaros, né? Analisou ali, viu que tem muitos pássaros, você pode falar com a pessoa. Nossa, eu gosto muito desse parque, tem muitos pássaros, pássaro é uma coisa que me encanta muito. Você gosta de animais? A pessoa vai falar, não. Vamos supor que a pessoa fala não, aí você fica meio assim, né? Meio sem saída. E aí que vem a grande sacada, pessoal. É entender como sair quando a pessoa te deu... Você fez uma pergunta fechada, quando a pessoa te trouxe uma resposta que você não esperava muitas vezes. Já falei com vocês, vamos ver quem adivinha. Você pergunta pra ela, por que não? E aí ela vai trazer as razões dela, tá? Então, pessoal, segue sempre a mesma lógica. Mesmo que você inicie com uma pergunta fechada, essa pergunta fechada vai te dar a possibilidade de ter uma pergunta, de fazer uma pergunta aberta. Normalmente, quando você não conhece a pessoa, nada, a tendência é que você precise começar com uma pergunta fechada, para você ter uma direção para onde seguir, tá? Até porque imagina se você fala, por que você gosta de animais? Aí a pessoa fala, não gosto, então não faz sentido. Agora, se já é uma pessoa que você conhece, tá ali em um ambiente, você sabe que ela viajou, sei lá, você tá no trabalho, não é uma pessoa que você conversa muito, mas você sabe que ela acabou de voltar das férias. Você pode perguntar, e aí, o que você mais gostou das suas férias? E outra dica, falando desse contexto, né, o ambiente do contexto, a Darielle perguntou, e quando a pessoa responde que falta de educação? Vou falar sobre isso, tá? Rapidinho, só vou terminar fechar aqui. Ainda dentro dessa dica, usar o ambiente, o contexto a seu favor, eu quero que vocês tomem muito cuidado, pessoal, com a reclamação. E eu vou falar do brasileiro, porque eu realmente não sei como é fora. Temos uma tendência a reclamar muito, tá? Então, às vezes eu estou no ônibus lotado. Eu olho pro lado e falo, nossa, eu não aguento mais esse ônibus lotado. Eu tô na fila, esperando
sei lá, o ônibus, tô no ponto de ônibus, o ônibus passou direto. Nossa, esse ponto. E aí você puxa um assunto reclamando. E, pessoal, as pessoas que reclamam não são pessoas muito agradáveis de ficar perto. Pode até ser que você consiga puxar um assunto dessa forma. Muito provavelmente vai conseguir, porque, como eu disse, as pessoas gostam de reclamação, né? Então, pode até ser que outra pessoa fale, nossa, é mesmo, também não aguentas. E aí vira duas pessoas choramingando ali. Então, evite puxar esse tipo de assunto. Você pode falar assim, nossa, o ônibus está lotado, você quer puxar um assunto? Você pode falar, nossa, pelo menos esse motorista dirige bem. Nossa, pelo menos, sei lá, qualquer coisa. Pelo menos eu vou chegar onde eu quero. Para onde você está indo? Entende, gente? Faz sentido isso? Porque se você puxar um assunto de reclamação, a tendência é que vai puxar um assunto, porque as pessoas gostam de reclamar, mas você não se torna uma pessoa agradável. E aí você não treina a habilidade de olhar para as coisas positivas. Tá? Já que você está treinando uma habilidade aqui, uma habilidade nova, que é a habilidade de puxar assunto, aproveite também para treinar essa nova habilidade de olhar o lado bom das coisas. Então, foque naquilo que há de positivo, tá? Eu vou voltar aqui, olha, na pergunta da Darielle. Ela perguntou, e quando a pessoa responde com falta de educação? Isso era algo que eu ia deixar para o final da live, mas já vou adiantar. E no final da live talvez eu fale mais um pouquinho disso. Mas, pessoal, nós também precisamos entender que a gente tem que ter um termômetro. Nós precisamos ter esse termômetro. Às vezes a pessoa não quer conversar, tá? E aí eu, como ser humano, vou saber, poxa, essa pessoa não tá querendo conversar. Então, às vezes a pessoa responde com falta de educação, pessoal, porque ela está num dia ruim. Porque para ela algo tá ruim. Não tem nada a ver com você. E aí tem aquele semancol, né, que o pessoal fala. É olhar e falar, poxa, talvez essa pessoa não queira conversar e pronto. Você também não precisa ficar esforçando para puxar um assunto com uma pessoa que não quer conversar com você. Outra coisa, gente, que é libertador é você saber que tem gente que não vai dar match mesmo na conversa. Tá? Às vezes você até se esforça ali para puxar um assunto, mas não deu match. A gente pensa diferente, não faz sentido ficar se esforçando aqui. Mas eu vou trazer as 5 dicas e no final eu vou trazer algumas dicas gerais, tá? E essa é uma delas. Deixa eu ver. Detesto gente que reclama de tudo, me faz mal. Pois é, gente, pois é. Isso é ótimo, não levar pro pessoal, perfeito. Tem gente que não tem a mesma empatia que a gente tem. Exato, então nós precisamos entender. Será que... E às vezes, gente, não é que a pessoa não tem empatia, tá? Às vezes aquela pessoa não está em um momento bom agora. Tá? Assim como eu tenho os meus dias ruins, assim como todos nós temos os dias ruins. E às vezes a pessoa não gosta. Eu tenho uma amiga... E ela fala, eu chego dentro, ela vai pro trabalho de ônibus, ela fala, eu entro no ônibus, eu já coloco o fone pra ninguém vir falar comigo. Então, ela já coloca o fone com essa intenção, de ninguém vir falar com ela. E aí, já vou até pegar uma dica extra aqui pra você. Se você quer treinar a sua habilidade de puxar assunto, de manter um assunto, dentro de ônibus, fila de pão... Essas coisas que a gente faz no dia a dia é o melhor momento para você treinar. Então, não seja essa pessoa que coloque o fone e coloca o fone, tá? Não seja essa minha amiga. A não ser que você não queira conversar, tá? Mas se você tá aqui nessa live, muito provavelmente você quer aprender a puxar um assunto. Então, aproveite essas oportunidades para puxar um assunto, tá? E às vezes, pessoal, você nem precisa se dar o trabalho de puxar um assunto. Às vezes a pessoa que está do seu lado puxa o assunto e aí você só precisa saber manter esse assunto, que também é uma excelente prática. Tá? Essa minha amiga, ela fala, eu não aguento aquele povo que já vem no ônibus, já quer conversar. E tá tudo bem, tá, gente? Eu falo muito que não existe certo nem errado. Pro objetivo dela, tá tudo bem ela não querer conversar. Agora, se você quer treinar essa habilidade, você não seja essa pessoa. Isso, nem sempre estamos a fim de conversar. Exato, exatamente. Verdade, tem que observar o outro também. Perfeito, gente. Então vamos lá, ó. Primeiro, faça perguntas abertas. Segundo, use o ambiente, o contexto a seu favor. O terceiro, pessoal, vou falar com vocês sobre alguns níveis de perguntas que você pode fazer. Então, se você não conhece a pessoa, primeiro momento que você tá ali conversando com a pessoa, uma boa forma, vamos supor que você tá em um ambiente... uma festinha ali, sei lá, uns colegas, uns amigos, e aí vocês têm amigos em comum, só que você não conhece esses amigos, essas pessoas novas.
a primeira coisa que você pode fazer, e é uma forma de puxar assunto, e que parece óbvio, mas que muita gente não faz, pessoal, é impressionante. Parece óbvio, mas muita gente não faz. É chegar e falar: oi, tudo bom? Eu sou a Clara, acho que a gente não se conheceu ainda. Pessoal, várias pessoas que têm dificuldade de puxar assunto, porque são tímidas, porque são inseguras, porque sentem medo, mas ela não faz esse primeiro passo, que é olhar para a pessoa e falar: oi, tudo bom? Acho que a gente ainda não se conhece. Pessoal, mesmo que, vamos supor que a pessoa seja mal educada, o máximo que ela vai falar é assim: tudo bom. Cara, isso é pronto. Entende? Você não tem que se sentir mal por causa do comportamento da outra pessoa. Você fez a sua parte. Nessa situação, se a pessoa falar assim, aham, beleza, e meio que te ignorar, fica na sua. Você não vai também ficar insistindo um assunto ali, sendo que a pessoa não quer. Mas, gente, em geral, isso não acontece, tá? Não mesmo. Então, você falou: oi, tudo bom? Eu sou a Clara, eu acho que a gente não se conhece. Puxou o assunto, a pessoa vai falar: oi, tudo bom? Prazer, eu sou o fulano, né? Agora, aí eu vou falar como manter o assunto. Vou falar os níveis aqui. Deixa eu só ver aqui uma... Eu sou muito na minha, é muito confortável pra mim, mas muitas vezes eu sou julgada como metida. Sei que preciso melhorar. Vou voltar nesse assunto, tá? Depois que eu falar dos níveis. Então, pessoal, aí, beleza. Se cumprimentou, falou: prazer, meu nome é tal, acho que a gente ainda não se conhece, talvez... Aí você pode falar coisas do tipo: nossa, como você conhece o fulano? Que é a pessoa em comum. Lembra que eu falei a importância de você achar pontos em comum? Você pode... Esse é um caminho, tá? Olhar o ponto em comum e falar: como você conhece tal coisa? Olha, o que acontece muito comigo, pessoal, eu já morei em muitas cidades. Então eu já morei em mais de 12 cidades. Então é muito comum eu conhecer pessoas que ou já moraram nas mesmas cidades que eu, ou nasceram ou moram até hoje nas cidades que eu já morei. Então eu sempre falo: olha, eu morei lá. E aí a gente começa um assunto a partir desse ponto. Vamos lá, então. Chegou, cumprimentou a pessoa: tudo bom? Acho que a gente não se conhece. Tem 5 níveis que não é obrigatório seguir esses níveis, mas é um caminho, tá? Primeiro tipo de pergunta que você pode fazer é do pessoal dela. Então, qual é o seu nome? Qual a sua idade? Coisas dela, da pessoa, tá? Se você já conhece esse nível da pessoa, às vezes você já tem um certo grau de conhecimento ali daquela pessoa, você vai para o próximo nível, que é do trabalho. Onde você trabalha, em qual empresa, o que essa empresa faz, qual que é o seu cargo lá dentro. Você gosta do que você... Por que você gosta do que você... Por que você gosta disso? Enfim, você pode se aprofundar, gente. Dentro de cada nível, tem muito tipo de pergunta, tá? Aí vamos supor que você já conhece tudo ali do pessoal e do trabalho dessa pessoa. Você pode ir para o outro nível, perguntar para ela da casa dela: onde você mora? É casa ou apartamento? Você gosta de morar em apartamento? Por quê? Tá? E aí você vai se aprofundando. Pessoal, vai me falando. Uma forma de receber feedback de vocês é quando vocês apertam um coraçãozinho aí. E isso pra mim é muito importante, porque me mostra se eu estou no caminho ou se eu tô falando um conteúdo que não tá fazendo sentido nenhum, tá? A comunicação, eu falo muito isso. Ela é o feedback que o receptor da mensagem dá. O feedback faz parte dessa comunicação. Então, se estiver fazendo sentido pra você, aperta o coraçãozinho aí pra mim, pra eu ver se tá fazendo sentido, se eu posso continuar nesse caminho, tá bom? Então, toda vez que falei alguma coisa bacana, aperta esse coraçãozinho aí, porque é a forma de eu saber isso, tá bom? Obrigada, gente! E aí, pessoal? Então, ó, falou do pessoal, falou do trabalho, falou da casa. Em qual bairro você mora? Por que você gosta de morar nesse bairro? E aí você se aprofunda demais. Aí vem pro outro nível, o nível da família. Você mora com quem? Você tem filhos? Você é casado? Você mora com seus pais? Tá? Você vai perguntando níveis de família. Não, moro sozinho, tenho um cachorro. Que legal, você gosta de cachorro? Qual que é a raça do seu cachorro? Tá, gente? Então, sempre se aprofundando nesses níveis. Ponto importante que, de novo, eu ia trazer isso no finalzinho da live, já falei um pouquinho no início, mas vou falar aqui, vou falar em todos os momentos, porque eu acho isso muito importante. Não seja aquela pessoa que só faz pergunta, tá, gente? Perceba a outra pessoa. Eu vou falar disso no final, tá? Mas
É muito importante, porque senão, gente, a outra pessoa também vai ficar, nossa, fulano, a pessoa só me fez pergunta, né? Eu não sei se você já viveu essa situação, mas é muito desconfortável para essa pessoa que está sendo metralhada lá de perguntas. Então, sempre entenda o contexto, sempre perceba o outro. A comunicação, ela é sobre ler o outro também, tá bom? Precisamos desenvolver essa habilidade de perceber. Por isso que eu pedi feedback seus, viu, gente? Vocês estão falando muito produtiva, deve continuar nesse caminho, que bom, tá? Olha que legal que a Bruna falou. Mas aí não vai parecer intromissão, Bruna? É exatamente isso que eu tô falando, né? Eu estou dando dicas pra vocês, não é pra vocês fazerem esse monte de perguntas, tá, gente? É pra vocês, olha lá, é isso que eu tô falando, tá? Não fique invasivo. Pessoal, não é pra vocês fazerem esse tanto de pergunta. Esses são opções de perguntas que vocês podem fazer pra começar um assunto. Então vamos lá, se você não conhece a pessoa, você vai começar do nível da pessoa. Qual é seu nome, sua idade? E aí a conversa vai começar a fluir. Se você já conhece esse nível da pessoa, você vai para o próximo nível de trabalho. Mas você não vai perguntar tudo isso. Se você já sabe, a pessoa trabalha com você, então você já sabe o nome, já sabe a idade mais ou menos ali, ou às vezes nem precisa saber a idade, né? Já sabe onde ela trabalha, porque às vezes ela trabalha na sua empresa, e aí vocês estão num evento da empresa, do trabalho. Você pode ir pro nível da casa, onde você mora, que bairro, que legal. E aí, não é só fazer perguntas, como eu disse, é você perceber a outra pessoa e buscar pontos em comum. Você mora em tal bairro? Nossa, eu tenho uma tia que mora lá, ela gosta muito. Uma vez eu fui visitá-la, percebe, gente? Então, e eu vou trazer essas dicas para manter a conversa também. Então, por isso que não fica invasivo, tá? A Regina falou aqui, ó, importantíssimo prestar atenção no outro, é isso mesmo, tá? E aí, pessoal, você já conhece a pessoa, já conhece família, já sabe isso tudo, você vai pro próximo nível, que é hobbies. Então, você pode perguntar, o que você gosta de fazer? E, eu gosto de viajar. Me conta, qual que foi a viagem que você mais gostou? E aí a pessoa vai te contar, vai contar aquela experiência, tá? Então, esses 5 níveis de tipos de perguntas que você pode fazer para puxar um assunto. Vou repetir porque é super importante. Não é para metralhar a pessoa de perguntas. Algumas pessoas perguntaram se fica invasivo. É exatamente, se eu metralhar a pessoa de pergunta, fica. Mas eu preciso ter essa leitura. Esses são opções de perguntas para puxar assuntos. Ficou claro, pessoal? É entender, é conhecer também o limite do outro. Perfeito, é isso mesmo, tá? E dentro disso, gente, não é assim, perguntei e a pessoa ficou calada. Foi, perguntou de novo, a pessoa ficou calada. Se ela ficou calada toda hora, chega. Não faz sentido você forçar um diálogo onde as duas pessoas não querem participar. A comunicação, pessoal, ela sim exige que tenha pelo menos 2 pessoas. É um diálogo, tá? Desculpa, o diálogo exige que tenha sim 2 pessoas, senão se torna um monólogo, tá? Então, é muito importante você ler o outro. Pessoal, a outra dica, a outra forma de puxar assunto são as declarações empáticas. O que é isso? Isso é até um dos caminhos da comunicação não violenta, é uma dica da comunicação não violenta, não necessariamente para puxar assuntos, mas é uma dica que eu gosto de trazer para puxar assuntos. A comunicação não violenta, pessoal, quem não me conhece ainda, sabe? Eu gosto muito da comunicação não violenta como uma consciência. Eu falo que a comunicação não violenta é uma consciência que a gente tem que ter o tempo inteiro, uma autopercepção. E a comunicação não violenta, ela fala muito das nossas emoções. E uma das formas de me comunicar, me conectar com o outro é através das emoções. Dentro da comunicação não violenta, tem algo que a gente fala, são as declarações empáticas, que é eu perceber no outro a emoção dele. E, Clara, tá, mas o que isso tem a ver com puxar assunto? Essa é uma forma, deixa eu só ver as horas ali, essa é uma forma que você pode utilizar para puxar um assunto. Por exemplo, se a pessoa fala assim com você, nossa, ontem eu tava com tanta fome e aí eu comi um pão. Qual que é o seu papel nisso, pessoal? Perceber a emoção da pessoa nessa fala. E aí você fala assim com a pessoa, imagino que deve ter sido muito gostoso comer esse pão, né? Imagino que deve ter sido muito gratificante, qualquer coisa do tipo. Você
traz para a pessoa algo que ela sentiu ali, tá? Aquela emoção mesmo. E meio que você consegue se colocar naquele lugar, né? Na pele daquela pessoa. Você vai falar assim, nossa, esse pão, imagino que deve ter sido o pão mais gostoso. Ou, pessoal, outras, vamos pegar uma emoção de raiva. Às vezes a pessoa chegou e falou, nossa, eu tô muito brava porque meu chefe falou que eu preciso refazer todo o meu trabalho. O que você faz nesse momento? É a declaração empática, é olhar por trás do comportamento e falar, nossa, eu imagino que você deve estar cansado, né? Pronto, gente, é só isso, tá? Você não precisa ficar perguntando. Quando eu falo com vocês que uma das formas de puxar assunto é através das perguntas abertas, eu quero deixar claro aqui para vocês também que não é só através das perguntas que se puxa o assunto. Quando eu falo isso, nossa, imagino que você deve estar muito cansado, né, e ter que refazer esse trabalho, a pessoa vai se sentir, como o nome já diz, né, declaração empática, ela vai se sentir ouvida, ela vai se sentir acolhida. Aí ela vai falar, nossa, é isso mesmo, eu tô muito cansada e tal. E ela vai desabafar. É claro que você tem que estar disposto também a estar ali. É por isso que isso chama declaração empática, né? Se você precisa estar disposto a ouvir aquela pessoa. Mas como eu disse o exemplo do pão aqui, eita, aqui apareceu pra mim que travou. Voltou. O exemplo do pão não é só pra emoção negativa, né? Às vezes a pessoa chega em casa e fala assim, nossa, hoje eu tô tão feliz, o meu chefe me elogiou. Aí você pode falar, nossa, é tão gostoso receber um elogio, né? Aí a pessoa vai falar, nossa, demais! E aconteceu isso. E aí você deixa a pessoa falar. A Ni perguntou assim, e quando eu trabalho com a pessoa, mas todos os dias eu que puxo o assunto, ao contrário, ficamos calados, o que fazer? Ni, nesse ponto, primeiro você precisa entender a pessoa. Vou te dar um exemplo daquela minha amiga que eu falei, que entra no ônibus e já coloca o foninho. Ela não quer puxar assunto. E tá tudo bem. E às vezes, se você tá puxando um assunto com uma pessoa e ela não quer te responder, às vezes ela não quer conversar com você. E, pessoal, vou falar com vocês uma coisa que para muitas pessoas deve ser difícil. Eu sei que pra Ni isso é um pouco difícil, porque eu já conheço, ela é minha aluna. E para mim também era muito difícil, o que eu vou falar agora, que é, precisamos ficar confortáveis com o silêncio também, tá? Ni, isso faz sentido para você? Pessoal, muitas vezes nós achamos que precisamos cobrir o silêncio o tempo inteiro, mas isso não é necessário, tá? Isso é coisas que nós acreditamos. Se todo dia eu que puxo assunto, e aí eu até uso essas técnicas, eu uso, estudo todas essas dicas que eu trouxe aqui para vocês. Você já faz isso, mas a pessoa só, tá, já, se bobear até coloca um foninho, né, exatamente, só falta ela te falar, olha, eu não quero conversar. Então precisamos ler as pessoas também, tá? E aí, o problema não é puxar assunto, o problema é eu ter que lidar com esse silêncio. Eu acho que eu já compartilhei algumas vezes aqui com você, pra quem me acompanha, cadê? Gente, é minha cachorrinha aqui, assistindo a live do meu colo, deixa eu pôr ela aqui no chão que ela quer descer. Pra quem me acompanha aqui há mais tempo, já deve ter me ouvido contar uma história. Em 2014, eu fiz uma viagem com 2 amigos, que eram bem mais caladinhos que eu, bem mesmo. Eu sempre fui muito falante, falava pelos cotovelos, falava muito mais do que necessário. E esses 2 amigos, eles eram muito calados. E a gente estava no carro, dirigindo, eu estava dirigindo e os 2 no carro. Gente, e um silêncio. E eu falando, né? Na verdade, não tava silêncio, porque eu estava falando. Chegou uma hora que eu falei, gente, vocês não vão falar nada, não? Aí um deles, o Augusto, virou pra mim e falou assim, Clara, eu gosto do silêncio. Gente, aquilo ali, pra mim, mexeu comigo, que eu falei, não é possível que alguém goste do silêncio. Naquela época, pra mim, tá, gente? Eu não conseguia imaginar que algumas pessoas gostavam do silêncio. Hoje, eu gosto de silêncio. Eu aprendi a gostar e a apreciar o silêncio. E o silêncio, ele é extremamente necessário para uma boa comunicação. Eu não respirava, gente. Pra quem acha que eu falo rápido, eu falava 1000 vezes mais rápido, tá? Eu vomitava as palavras, não fazia sentido as coisas que eu falava, mas eu me incomodava com o silêncio. Então, se o silêncio te incomoda, se você, como eu, se incomoda, né? Na época eu me incomodava, hoje eu não me incomodo mais. Preciso olhar para isso, tá? O problema não é falta de assunto. O
problema é realmente não saber lidar com o silêncio. Oi, Clara, cheguei agora. Você já deu dica para puxar assunto com quem não conhecemos muito? Já! Depois dá uma olhadinha na live que vai ficar salva, tá? Faço reuniões com pessoas que não conheço e nunca sei como quebrar o gelo. Já dei dica assim, lindo seu cachorrinho, obrigada! Eu atualmente estou trabalhando só com um outro colega na sala. Tem momentos que é um silêncio na sala, mas eu fico super confortável. Que bom, Regina. Às vezes é importante, tá, gente? Eu amo silêncio, mas agora preciso conversar demais por causa da minha profissão. Pessoal, o equilíbrio é muito importante, tá? Tem gente que ama o silêncio demais. E aí precisa olhar para, vou me esforçar. É sempre sair da zona do conforto. Se você está, não, eu gosto de silêncio e a Clara falou que é importante o silêncio, então eu tô de boa. Não, olhe, sempre precisa do equilíbrio. Olhe para o equilíbrio. Uma hora conversar, puxar assunto. Até porque, né, pessoal, networking, conhecer pessoas, isso é super importante para a própria felicidade, gente. Eu vou falar, olha, felicidade tem tudo a ver com conexão. Tá bom? Se você não se conecta com as pessoas, pode ser que você comece a se sentir uma pessoa muito solitária. E sim, tem tudo a ver. Existem vários documentários que mostram que a comunicação e a felicidade estão diretamente relacionadas, tá bom? Então, assim como o silêncio também, tá? Então, como eu me comunico comigo mesma, isso tudo tá relacionado. Então, se você tá aí, não, a Clara falou que o silêncio é importante, então tá de boa. Não, o equilíbrio é importante. Bom, e respeitar o espaço do outro. Porque senão, se eu faço muitas perguntas e a outra pessoa quer o silêncio dela, preciso respeitar o momento dela, eu me torno uma pessoa invasiva. E por mais que eu não grite ou ofenda, isso também é uma comunicação agressiva, porque eu estou invadindo o limite da outra pessoa. Tá bom, professora Clara? Bom, gente, vamos lá então. Dicas para manter assuntos. Tá? Manter assuntos que é super importante. Como eu disse no início da live, não adianta você puxar um assunto e perguntar, me conta o que você mais gostou da festa. E pronto, depois você não conseguir render o assunto, você não conseguir manter esse assunto. E eu ouso dizer que manter um assunto muitas vezes é mais desafiador do que puxar um assunto apenas, né? Então vamos lá, dicas para manter o assunto. Primeiro, gente, ouça, né? O que acontece? Muitas vezes, por causa do medo e da insegurança, eu não consigo ouvir o que a pessoa está me dizendo porque eu estou ouvindo para responder. E aí eu não estou ouvindo para realmente prestar atenção. Então a primeira dica é ouvir o que a pessoa está te dizendo. A partir desse momento que você ouve o que ela te traz, você consegue encontrar pontos em comum, você consegue pegar o que ela te trouxe e fazer disso um novo assunto. Por exemplo, uma dica aqui. Pegue a última palavra que ela trouxe e traga um novo assunto em cima daquilo. Então, às vezes a pessoa fala assim com você. Eu assisti um filme muito bom na Netflix. Chama tal, tal, tal. E às vezes te dá, pode até falar, né? Às vezes a pessoa falou isso. Aí ou você pergunta, qual filme? Porque eu gosto muito de filmes também, me dá essa indicação. Ou você pode falar assim também. Não, aí a pessoa foi e te deu, você perguntou qual filme, então a pessoa te deu a dica, aí ficou lá um cri, um silênciozinho. Você pode falar, falando em Netflix, tem uma outra plataforma de tal coisa que a ideia é muito parecida com a Netflix. Você já conheceu? Aí a pessoa vai falar, não ouvi. Pois é, eu também não tinha ouvido falar. E aí, pessoal, você, em cima do que a pessoa te traz, você vai, falando nisso, tá? Ou então ela fala, nossa, assisti um filme muito bom na Netflix. Qual filme? Tal filme. Qual era a história? Aí a pessoa vai te contar a história. Dentro da história, tinha um cachorro e tal. Aí acabou, você fala, não, que legal, vou assistir. E falando em cachorro, eu tenho 2 cachorros. Entende, gente? Então você sempre puxa um assunto daquilo que a pessoa traz. Qual que é o grande problema? Às vezes parece óbvio isso que eu estou dizendo, né? Às vezes você fala, claro, é óbvio, mas na hora não vem assunto. Porque a sua mente não está preocupada em ficar presente, está preocupada no que você vai dizer. E isso é uma grande cilada. Se você fica se preocupando no que você vai dizer, você perde as dicas que a outra pessoa está te dando, tá bom? O silêncio também comunica. Eu era muito calada e hoje em dia estou conseguindo falar mais e também ouvir mais. Parabéns, Grazi! É preciso aprender a ouvir o outro para saber como falar com ela. Perfeito.
Tudo no início é fácil, o desafio é manter. Regina, que interessante você trazer essa frase, porque eu costumo... Faz sentido em alguns pontos, mas eu costumo dizer que o mais difícil é você sair do lugar. O mais difícil é você dar esse primeiro passo. Depois que você deu o primeiro passo, você percebe que não é tão assustador quanto parece. E aí isso te fortalece para dar outros passos. Eu sou professora e além de ter as técnicas de conversar presencial, está sendo difícil ter que gravar vídeo e conversar com os alunos através de aplicativo. É um pouco tenso. É mesmo, tá? É porque eu já até falei isso em um outro momento. Nós, a nossa geração, adultos de hoje, nós não aprendemos a lidar com vídeos desde pequenos. Isso é muito novo pra gente. Então, isso é sim uma ameaça para o nosso inconsciente, para a nossa mente. Diferente de crianças que nascem hoje, que isso já é super comum. Eu tenho um sobrinho de 1 ano e meio e eu converso com ele em vídeo. Então, assim, ele nem fala, mas ele já nem fala direito, né? Ele fala palavras, mas ele já tem acesso à tela, a vídeos. Então, para ele não vai ser problema nenhum gravar vídeos, porque ele já tá se acostumando desde pequeno, tá bom? Exatamente, demorei muito para entender isso, até entrar no grupo fechado. Ah, que bom, Cleidiane. Gente, Cleidiane é minha aluna. Inclusive, a Cleidiane fez uma live comigo aqui maravilhosa. Tá lá no meu Instagram, quem quiser ver a história dessa menina aí maravilhosa, dessa mulher, né? Muito, muito legal. Pessoal, vamos lá. O que eu quero falar com vocês aqui? Eu ia falar alguma coisa baseada em algum comentário aqui, acabei me perdendo. Vamos lá. O que eu quero falar? Importante, gente. Fuja de assuntos polêmicos, principalmente para puxar um assunto, tá? Como política, religião, futebol. Esses são assuntos que normalmente as pessoas têm as suas verdades. Ai, a minha verdade é que tal time é o melhor. A minha verdade é que tal religião é a melhor. E talvez você até se ache flexível, mas para determinadas questões talvez você não seja. Então fuja de questões que você não está disposto a ouvir o outro, tá? A não ser que você esteja muito disposto a ouvir o outro e não vá se sentir ofendido pela opinião do outro, ou não vá querer colocar no outro a sua opinião, fuja desse tipo de assunto, tá bom? Deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui para vocês. Tem uma frase do Dale Carnegie que eu gosto muito, que diz o seguinte: seja interessado e não interessante. Isso vale muito para essa dica que eu trouxe no final aqui, de você pegar a frase da pessoa e falar: sobre esse assunto eu me lembrei de tal coisa. Cuidado para você não tornar a conversa apenas sobre você, tá? Então, bom comunicador, ele é interessado e não interessante. Se você falar, me lembrei de um caso, nossa, uma vez eu fiz tal coisa, tal coisa, tal coisa, e aí só fica contando história de você, isso cansa. Imagina, gente, se eu tivesse aqui só falando de mim, tá? Claro que existem técnicas. Por exemplo, na quarta-feira, muitas pessoas me perguntam da minha história. Na quarta-feira, às 19 horas, eu vou contar a minha história, mas vou contar os aprendizados que eu tive durante a minha trajetória. Muitas pessoas me perguntam: Clara, como que você foi parar aí? Por que você hoje fala de comunicação? Então, eu vou contar isso para vocês na quarta-feira, que é o Pilar do Conteúdo, contando profundamente dos meus aprendizados, como você pode fazer isso também, caso você queira, entende? Então, eu não vou simplesmente virar, gente, então, olha, eu nasci em Macaé, eu sou filha caçula, tá? Eu até posso falar isso se for relevante para o assunto, tá? Então, seja interessado e não interessante, tá bom, gente? As pessoas, elas gostam de ser importantes. Se você fazer a outra pessoa se sentir importante, você já ganhou a comunicação. Então, você até pode trazer para você o assunto e falar: poxa, isso que você me contou me lembrou de tal dia. O que você acha disso? Como é isso para você? Sempre colocando para a pessoa de forma que não fique invasivo, tá? Outra coisa importante, né, gente? Vocês estão aqui ouvindo um monte de dicas para puxar assuntos de forma mais assertiva. Cuidado para não ser aquela pessoa que responde de forma fechada quando a outra pessoa está tentando puxar um assunto com você. Então, você também precisa se policiar nisso. Às vezes você está tão acostumado a não manter um assunto que a pessoa te faz uma pergunta. Às vezes é difícil para a pessoa também, às vezes a pessoa também está aprendendo a puxar assunto e ela te faz uma pergunta:
Mesmo que ela te faça uma pergunta fechada, às vezes ela não tem esse conhecimento, ela te fala assim, você gostou do filme? Ao invés de você falar, não gostei não, renda o assunto, fala, nossa, eu não gostei muito, sabe por quê? E aí você conta o porquê. E aí você pergunta pra pessoa, e você? Gostou? Não assistiu? Enfim, aí você recomenda outros filmes, tá? Deixa eu ver. Amy, Regina, ser interessada e não interessante. Adorei. Gente, frase do Dale Carnegie, tá? Não é minha, não. Já tô dando os créditos aqui, né? Outra coisa, tá, pessoal? Falei aqui dos pontos em comum. Cuidado para não se tornar um entrevistador, nós falamos disso também, né? Cuidado para... e você, faz o quê? Que dia? E aí você só fica perguntando a pessoa, bombardeando a pessoa de perguntas, se tornando invasivo. Cuidado com isso. Cuidado com tom de voz, velocidade de voz e linguagem corporal. Por quê, pessoal? Às vezes, você usa essas técnicas, essas estratégias que eu trouxe para você, mas o seu corpo não comunica aquilo que a sua fala está dizendo. Isso é importantíssimo. O que eu quero dizer com isso? Às vezes você vai puxar um assunto, mas você está ali morrendo de medo, e aí você fala, não, vou superar esse meu medo, vou superar esse obstáculo, vou lá puxar um assunto, e aí você vai assim. E aí? O que você mais gostou do filme? Me conta, tô doido querendo saber. Pessoal, por mais que a pessoa não perceba, de forma inconsciente, aquela pessoa olha e fala, nossa, gostei. A pessoa não vai querer manter um assunto. Por quê? Porque você tá com seu ombro fechado, tom de voz baixo, sem energia, E não precisa, pessoal, você não precisa ser super, hiper enérgico, mas você precisa manter a sua postura aberta e a direção da sua voz para aquela pessoa, tá? Então não é, e aí, me conta, o que você achou do filme? Não é isso, mas e aí? Mesmo que você seja uma pessoa mais séria, cada um tem o seu jeito, eu falo muito disso com os meus alunos, da questão da autenticidade, entender o que funciona para mim. Não é para você ser uma pessoa extrovertida se você não for, não, mas é para você linguagem corporal dentro daquilo que você é, tá? A linguagem corporal ela faz parte da comunicação. Então e aí, me conta o que você achou do filme, mesmo que mais sério. Mas a sua voz, ela precisa ser direcionada para aquela pessoa. E o seu peito precisa estar aberto, gente. Quando você fecha, você está se fechando para a pessoa. Mesmo quem não sabe ler linguagem corporal, entende isso. Ela só não sabe que ela entende isso, tá? Já deve ter acontecido com você, de você estar conversando com alguém e falar, nossa, fulano não me pareceu tão interessado. Mas por quê? Não sei dizer, sabe? E aí você fala... Por que você não sabe dizer? Porque o seu inconsciente fez essa leitura, tá? De forma automática. Então, tom e velocidade de voz e linguagem corporal. Se atente a isso. Não adianta você usar todas essas técnicas, todas essas estratégias e ficar com seu corpo fechado, tá? Outra coisa, pessoal, importantíssimo. Última dicasinha aqui, ó. Elogio. Elogio também é uma forma de puxar assunto. Cuidado com o elogio invasivo, mas o elogio, pessoal, sincero, o elogio sincero, tá? Ele é muito poderoso. Primeiro porque nós, seres humanos, não fomos educados a elogiar. O nosso foco, a tendência tá sempre no pior. Então eu faço julgamentos o tempo inteiro, não vem me falar que você não julga, não. Porque todo ser humano julga e a tendência é que eu seja crítica e não foque no ponto positivo. Então, olhe para aquela pessoa, mesmo que você acabou de conhecer, cuidado, principalmente se você acabou de conhecer, cuidado com o tipo de elogio, porque às vezes, como você não conhece a pessoa, alguns elogios a pessoa pode se sentir invadida, principalmente se ela não estiver acostumada a receber elogios, mas elogio é uma forma excelente de puxar assunto, tá? Como assim, Clara, que eu vou elogiar uma pessoa que eu não conheço? Sei lá, oi, que legal, né? Oi, prazer, né? Acho que a gente não se conheceu ainda, seguindo aquelas dicas que eu já trouxe. Nossa, gostei muito da sua blusa, muito bonita. Qualquer coisa, sabe? Nossa, gostei muito do seu nome.
Muito bonito. Agora, pessoal, tem que ser sincero, tá? Às vezes a pessoa tem um nome super, hiper diferente. Às vezes você até gostou realmente do nome. Às vezes você não tá sendo desonesto. Mas se o nome da pessoa for muito diferente, cuidado pra pessoa não achar que você tá sendo sarcástico, sabe? Irônico. A gente precisa ter esse termômetro, né? Entender que cada ser humano é único. Então não existem regras, tá? Existe o famoso bom senso, né? Estou aprendendo a elogiar, não tinha esse costume, pelo contrário. Regina, é importantíssimo esse trabalho do elogio, né? E é lindo, tá, gente? É lindo. E receber elogios também, tá bom, gente? Pessoal, deixa eu ver aqui que horas são. 5 minutinhos pra live acabar. Ó, vou recapitular aqui com vocês enquanto... Se alguém tiver dúvida, eu tenho 5 minutinhos. Enquanto isso, ó. Primeira dica, perguntas abertas. Segunda, use o ambiente, o contexto a seu favor. Ei, Rafa, que bom que você tá aí, obrigada. O terceiro, os níveis, né, que é pessoas, trabalho, casa, família e viagem. São os tipos de assuntos que você pode puxar. A outra dica, declaração empática, que é você falar daquela emoção, né? Só tipo, ai, que delícia que deve ter sido comer o pão quando você tá com fome. É aquele exemplo. E a quinta é, use a última palavra para gerar um novo assunto. Deixa eu ver aqui, que eu vi que subiu uns comentários. Talvez a pessoa não está em um bom dia e você elogia, muda o dia dela. Perfeito, gente, um elogio é capaz de mudar o dia. Excelente profissional, obrigada, Rafa. Vai ficar salva sim, viu, Lorena? Precisa ter feeling total, Gabi. Total. Chegou agora, né, Rafa? Mas que bom que chegou. E a Val mandou coraçõezinhos. Pessoal, e aí, importante, fuja de assuntos polêmicos como política, religião, futebol. Fuja desses tipos de assunto mesmo, a não ser que você perceba que o ambiente é adequado e a não ser que você esteja aberto a ouvir a opinião da outra pessoa, tá bom? Seja interessado e não interessante. Ouça a outra pessoa para você conseguir manter o assunto. É importante ouvir. Cuidado com o seu tom de voz, com a velocidade da sua voz e com a sua linguagem corporal. Utilize os pontos que vocês têm em comum para manter um assunto, tá? Mas você só vai conseguir localizar esses pontos em comum se você conseguir ouvir a outra pessoa. Então, olha como uma coisa encaixa na outra, né? Elogie, desenvolva essa habilidade, essa prática, tá? Esse hábito, na verdade, de elogiar. Cuidado para não se tornar o entrevistador, a pessoa que só pergunta. E você não precisa preencher todos os silêncios. Deixa o silêncio ali, deixa o silêncio existir, tá? O silêncio também faz parte da comunicação. E lembrando que no inicinho da live eu falei um pouquinho sobre o medo e a insegurança. Eu falei bem pouquinho porque não era o foco da live de hoje, mas quem quiser se aprofundar mais nesse assunto, medo, insegurança, timidez, alguém perguntou aí durante a live, tem outras lives lá no meu canal do YouTube, que é Clara Nikini, tá bom? Ai, pessoal, ó, que bom, Irlane, ótima live, gratidão, amei. A Patrícia falou, Caleu é meu aluno também, adorei o tema de hoje, muito bom mesmo, dicas que eu vou usar no dia a dia. Ótimo, pessoal, muito bom. Ô, Bruni, você tinha me pedido uma live de como ser mais assertivo, né? Uma vez que eu abri a caixinha, lá no meu canal do YouTube tem uma live sobre isso também, tá? Eu lembro que eu fiz uma votação e ela não ganhou. Pessoal, ó... Então, quarta-feira eu vejo vocês aqui às 19 horas, vai ser muito bacana, tá, gente? Vai ser bem bacana mesmo, eu vou realmente trazendo coisas da minha vida, assim, de formas que eu errei, principalmente na minha transição de carreira, e que para você não errar, e o que eu acertei, que se você quiser fazer também, para você repetir. Então, Bruna, lembrei, lá no meu canal do YouTube tem live sobre assertividade, mas eu posso marcar outra também aqui, sempre é um assunto muito positivo. E na sexta-feira eu vou com o Cristiano às 11h11 da manhã falando sobre autoestima, tá bom, gente? Pessoal, muito obrigada. A live com o Cristiano vai ser 11h11 da manhã, tá? Essas lives vão ficar salvas aqui no Instagram e no YouTube. Mas é importante que você esteja aqui comigo para fazer as perguntas, né, gente, durante as lives. A interação, essa troca
É muito, muito, muito diferente, muito especial. Ó, um beijo, que bom, gente, que vocês gostaram. Adorei também estar aqui com vocês. Obrigada pela presença de todos. Pessoal, quem ainda não tá no meu canal do Telegram, entra no link da minha bio, que todo dia eu mando um áudiozinho lá. Eu gosto muito do canal do Telegram, porque eu me sinto muito à vontade lá. E é um canal que eu levo conteúdos exclusivos, exclusivos mesmo, algo que vem na minha cabeça, eu pego e mando áudio, e é muito especial pra mim o canal do Telegram. Então, quem não tá ainda, entra no link da minha bio aqui do Instagram, tá lá. Tá bom, gente? Um beijo, 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 gente!